Sabe aquele cheiro de casa fechada que a gente sente quando volta do trabalho? Ou aquele ar pesado no quarto de manhã? Pois é, eu também passei por isso. E olha, não precisa gastar uma fortuna com purificadores de ar elétricos que encarecem a conta de luz. A natureza já nos deu a solução e ela custa bem menos que um filtro de ar-condicionado. Eu mesma era daquelas que achava que planta era só enfeite. Até que minha sogra me deu uma espada de São Jorge e falou: "Bota isso no seu quarto, vai ver a diferença." No começo eu ri, mas depois de umas 2 semanas, percebi que o ar realmente estava mais leve. Não era impressão não, gente. É ciência mesmo. Hoje eu vou te mostrar 7 plantas que fazem milagre dentro de casa. E não precisa ter mão boa para jardinagem, não. Se eu conseguir manter viva, qualquer um consegue. Vamos lá? 1. Espada de São Jorge, a guerreira da sala. Essa aqui é a queridinha das avós, e elas sabem das coisas, viu? A espada de São Jorge é praticamente indestrutível. Esqueceu de regar? Ela aguenta. Tem pouca luz? Ela sobrevive. É a planta perfeita para quem vive correndo. Mas o legal mesmo é que ela trabalha de noite. Isso mesmo, enquanto você dorme, ela libera oxigênio e filtra o ar. A NASA até fez estudos mostrando que ela remove toxinas como benzeno e formaldeído. Aquelas substâncias chatas que vêm de móveis novos, tinta e produtos de limpeza. Eu tenho uma no quarto e outra na entrada de casa. Onde colocar? Qualquer cantinho serve. Pode ser naquele espacinho perto da TV, no corredor, no banheiro. Ela não reclama. Rega só quando a terra estiver bem seca mesmo. Tipo 1 vez por semana ou até menos. E tem mais. Dizem que ela afasta a energia ruim. Eu não sei se é verdade, mas que o ambiente fica mais gostoso. Isso fica. 2. Lavanda, o calmante natural. A lavanda é aquele cheirinho gostoso que todo mundo conhece. Sabe aqueles sachês que vendem na feira? Então, é dela. Mas ter a planta em casa é muito melhor que comprar essência artificial. Ela é perfeita para o quarto ou perto da janela da sala. Precisa de sol, então nada de deixar no cantinho escuro. Umas 4 a 6 horas de luz por dia já está ótimo. E cuidado com a água. Lavanda não gosta de terra encharcada. Molhe só quando a terra estiver sequinha. O cheiro da lavanda acalma mesmo. Tem dia que eu chego em casa estressada do trânsito, vou até o vasinho, passo a mão nas folhas e respiro fundo. Parece bobagem, mas funciona. Ajuda a dormir melhor também. Meu filho era agitado para dormir. Depois que botei uma lavanda no quarto dele, melhorou bastante. E olha que legal, você pode usar as flores secas para fazer saquinhos para o guarda-roupa. Fica com cheiro de roupa limpa por semanas. 3. Alecrim. A planta da memória e do cheiro bom. O alecrim é aquele que a gente usa na cozinha, mas ele faz muito mais que temperar comida. O perfume dele é revigorante, sabe? Aquele cheiro que te desperta e deixa a casa com clima de limpeza. Eu tenho um vaso grande na cozinha, do lado da janela. Além de perfumar, quando vou fazer uma carne assada ou uma batata, é só arrancar uns raminhos. Fresco é outra coisa, gente. Não tem comparação com o seco do mercado. O alecrim gosta de sol e não aguenta muito água. Deixa a terra secar entre uma rega e outra. E pode podar sem dó. Quanto mais você corta, mais ele cresce. É tipo cabelo que você apara e fica mais cheio. Outra coisa boa. O cheiro do alecrim ajuda na concentração. Meu marido trabalha em casa e ele diz que rende mais quando a casa está com cheiro de alecrim. Pode ser placebo, mas se funciona, tá valendo. 4. Jasmim, o perfume da noite. Gente, o jasmim é aquele luxo que parece coisa de mansão, mas qualquer um pode ter. O cheiro é maravilhoso, tipo aqueles perfumes caros de loja chique. E ele perfuma mesmo, não é cheirinho fraco não. O mais legal do jasmim é que ele solta perfume principalmente de noite. Então é perfeito para varanda, para área externa ou perto de uma janela do quarto. Quando chega a noite e você abre a janela, aquele perfume entra e toma conta.
Ele precisa de bastante luz, mas não sol direto das 10 horas às 16 horas porque queima. Gosta de água, então mantenha a terra úmida, mas não encharcada porque apodrece a raiz. Umas 3 vezes por semana de rega já resolve. E prepara, porque quando floresce, vem um monte de florzinha branca. É um espetáculo. Eu coloco umas flores em um copinho com água e deixo no banheiro. Fica perfumado por dias. 5. Hortelã. Aquela que cresce demais. A hortelã é fácil demais de cuidar. Aliás, o problema dela é que cresce demais. Bota num vaso e em pouco tempo você tem um matinho cheio. Mas que cheiro bom que ela tem. Aquele frescor de menta que limpa até o nariz entupido. Eu tenho na cozinha também junto com o alecrim. Uso para o chá, para fazer suco, para temperar salada e às vezes só passo a mão nas folhas para perfumar os dedos. É refrescante demais. A hortelã gosta de água e de um solzinho. Não precisa ser sol forte o dia todo, mas um pouco de luz direta ajuda. E pode podar sem pena, porque ela brota de novo rapidinho. Aliás, se não podar, ela vira uma selva. Dica valiosa: planta hortelã separada das outras, porque ela é meio abusada. As raízes dela espalham e tomam conta do vaso todo. É melhor ela ter o cantinho dela. 6. Clorofito. A purificadora número 1. O clorofito, também chamado de gravatinha, é aquela plantinha com folhas verdes e brancas que fica linda em vaso suspenso. Sabe aqueles vasos que a galera pendura? Então essa planta fica perfeita neles. Ela é campeã em limpar o ar. Estudos mostram que remove até 90% das toxinas do ambiente em apenas 24 horas. É tipo um filtro natural trabalhando o tempo todo. Remove formaldeído, monóxido de carbono e outras porcarias que ficam no ar. É super fácil de cuidar. Aguenta a luz indireta, não reclama se esquecer de regar um dia ou outro e ainda produz filhotes, aquelas mudas que crescem penduradas. Você pode cortar e plantar em outro vaso, aí multiplica suas plantas de graça. Eu tenho uma na sala pendurada perto da estante. Fica linda e ainda purifica o ar onde a gente passa mais tempo assistindo TV. 7. Lírio da paz, a elegante que trabalha. O lírio da paz é aquela planta elegante com flores brancas que parecem coisa de floricultura. Mas é fácil de manter, acredita? Ela gosta de sombra e umidade, então é perfeita para banheiro ou para aquele cantinho da casa que não pega sol. Além de linda, ela é excelente para purificar o ar. Remove amônia, benzeno, formaldeído e tricloroetileno. São aquelas substâncias que vêm de produtos de limpeza, tintas e móveis. A planta inclusive avisa quando precisa de água. As folhas murcham um pouquinho. Aí é só regar que em poucas horas ela levanta de novo. Parece mágica, mas não deixa murchar muito não, senão ela sofre. Eu tenho uma no banheiro e outra no escritório. Mantenho o ar limpo e ainda deixo o ambiente mais sofisticado. E quando floresce, aquelas flores brancas duram semanas. Dicas práticas para cuidar de todas. Olha, não precisa ser expert em jardinagem para ter essas plantas em casa. Eu mesma matei uns 3 vasos antes de pegar o jeito, mas aprendi umas coisas que fazem diferença. Sobre a água. A maioria das plantas morre por excesso de água, não por falta. Então, na dúvida, regue menos. Espete o dedo na terra. Se estiver úmida, não precisa regar. Simples assim. Sobre o sol, cada planta tem sua necessidade. Lavanda, alecrim e jasmim gostam de sol. Lírio da paz e clorofito preferem sombra. Espada de São Jorge e hortelã são meio termo. Observe onde a planta fica melhor. Sobre o vaso, furos no fundo são obrigatórios. Sem drenagem, a água acumula e apodrece a raiz. Pode ser vaso de plástico mesmo, não precisa ser de cerâmica caro. Sobre a terra, use terra boa, não aquela de obra que parece barro. Uma terra preta ou substrato de jardinagem resolve. Custa uns R$ 10 o saco e dura bastante. Sobre adubo. Uma vez por mês, bota um pouco de humus de minhoca ou algum adubo orgânico.
Não precisa exagerar. As plantas não precisam de muito para ficarem bonitas. Os benefícios que você vai sentir. Depois que comecei a ter essas plantas em casa, percebi várias mudanças. O ar ficou mais leve, aquele cheiro de mofo do banheiro sumiu e a casa ganhou vida. Não é só impressão, não. Tem ciência por trás disso. A qualidade do ar melhora mesmo. Menos dor de cabeça, menos alergia e você acorda com a sensação de que dormiu melhor. Meu marido, que tinha rinite, melhorou bastante depois que botamos plantas no quarto. E tem o lado psicológico também. Cuidar de planta relaxa, sabe? É tipo uma terapia. Você rega, poda, observa crescer. Parece bobeira, mas traz uma paz para a rotina. Sem contar que a casa fica mais bonita. Planta dá vida para o ambiente. Aquele apartamento sem graça vira um lugar aconchegante. E quando recebe visita, todo mundo elogia. Quanto custa montar seu cantinho verde? Olha, não precisa quebrar o banco para ter essas plantas. Vou te dar uma ideia real de preço. Mudas dessas plantas custam entre 5 e 20 reais cada uma, dependendo do tamanho. Às vezes você acha até mais barato em feiras ou ganha de alguém que tem em casa. Vasos simples de plástico saem por uns 3 a 10 reais. Se quiser cachepô bonito, uns 15 a 30 reais. Terra e adubo. Um saco de terra dá para plantar umas 4 ou 5 mudas e custa uns 10 reais. Adubo também é barato, uns 8 reais o pacote. Ou seja, com uns 100 reais você monta uma coleção legal de plantas. É o preço de uma janta fora de casa. Mas isso vai durar anos e vai melhorar teu dia a dia todo santo dia, combinando as plantas na sua casa. Não precisa ter todas essas plantas de uma vez. Comece com 2 ou 3 e vai aumentando conforme pega o jeito. Eu comecei com espada de São Jorge e alecrim, que são as mais difíceis de matar. Uma boa combinação é espada de São Jorge no quarto, alecrim e hortelã na cozinha, e lírio da paz no banheiro. Aí você já tem os principais ambientes cobertos. Se tiver varanda ou área externa, o jasmim fica lindo e perfuma a casa toda quando você abre as janelas. E o clorofito fica show pendurado em qualquer canto. A lavanda pode ficar perto de janela da sala ou no quarto, desde que pegue sol. O importante é distribuir as plantas pela casa para todo o ambiente ficar com ar limpo e cheiroso. Erros que todo mundo comete e como evitar. Regar demais é o erro número 1. Parece que a gente quer compensar o cuidado regando todo dia, mas isso mata a planta. A maioria dessas plantas prefere terra seca entre uma rega e outra. Deixar no lugar errado. Plantar que gosta de sol na sombra ou vice-versa. Observe a planta. Se as folhas ficam amarelas ou murchas, talvez seja o lugar. Usar vaso sem furo. Sem drenagem, a água fica parada no fundo e apodrece tudo. Sempre confira se o vaso tem furos embaixo. Desistir rápido. Às vezes a planta demora um pouco para se adaptar ao novo lugar. Dá umas 2 semanas antes de achar que ela morreu. Planta é resiliente. Não limpar as folhas. Poeira nas folhas impede a planta de respirar direito. Passa um paninho úmido de vez em quando. Ela agradece. Olha, ter plantas em casa mudou meu dia a dia de um jeito que eu não esperava. Não é só a questão do ar mais limpo ou do cheiro bom, que por si só já vale a pena. É o carinho de cuidar de algo vivo, de ver crescer, de ter um pedacinho de natureza dentro do apartamento. E o melhor de tudo, é acessível. Não precisa ser rico, não precisa ter quintal, não precisa ter dom especial. Qualquer um pode ter essas plantinhas em casa e aproveitar os benefícios. É só começar. Se você mora em apartamento pequeno, começa com 1 ou 2. Se tem casa com espaço, pode fazer um cantinho verde bem legal. O importante é dar o primeiro passo. Eu te garanto que depois que você coloca a primeira planta em casa e vê a diferença, você vai querer mais. É viciante de um jeito bom. E sua casa vai ficar mais aconchegante, mais cheirosa e mais saudável. Agora eu quero saber de você. Qual dessas plantas você já tem em casa e qual você vai correr para comprar primeiro? Escreve aí nos comentários.
Fico curiosa para saber qual é a favorita da galera. E se você tiver alguma dica de planta que purifica o ar e eu não mencionei aqui, compartilha com a gente também. Vamos criar uma comunidade de amantes de plantas aqui. Comenta aí embaixo.